Boa tarde, a paz de Cristo a todos. Queridos, gostaria de trazer uma reflexão, trazer a memória. Hoje nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Nós somos evangélicos protestantes. Há 505 anos atrás, um monge agostiniano pregava nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses que refutavam e tentavam gerar uma transformação na teologia e na prática da Igreja Católica Romana, que era a igreja da época, a igreja visível e institucional da época. Uma igreja que já há séculos havia se afastado das bases da fé descritas lá no livro de Atos, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Aquela igreja essencial foi deformada ao longo dos séculos e principalmente depois de uma aliança com o Estado romano. Os séculos foram passando e a forma original de Atos 2 foi ficando para trás. Essa igreja na qual agora esse monge Martinho Lutero pertencia, era um monge, era uma igreja deformada. E Lutero só se incomodou com isso, só se deixou ser usado pelo Deus da história, pelo Deus do tempo, porque ele primeiramente passou por uma reforma interior. Lutero, quando teve acesso à palavra de Deus, que era tão restrita e limitada, somente a clérigos da mais alta cúpula, professores de universidades ou intelectuais poderosos tinham acesso à palavra de Deus e teriam que aprender latim. Lutero, quando teve a oportunidade, ao se tornar um professor de teologia, ele não desperdiçou tempo, ele se debruçou sobre a Bíblia. Você hoje, que tem a palavra de Deus livre, em qualquer versão, capa dura, capa mole, enfim, você tem feito bom uso da palavra de Deus? Foi através da palavra de Deus, da sua leitura e meditação, que Lutero teve os seus olhos abertos para a fé. As escamas da religiosidade errada, aprendida pelo misticismo, pela idolatria, pela religiosidade cega que a igreja da época promovia. Foi através da palavra de Deus que Lutero teve as escamas caídas dos seus olhos. E aquele homem, outrora medroso, com medo da morte, da eternidade, achando Deus um Deus irado e mau, porque era um Deus punitivo, como tinha aprendido, agora ele não tinha mais medo de morrer, porque as palavras que ele leu no livro de Romanos, no capítulo 1, verso 17, que diziam, o justo viverá pela fé, essas palavras entraram na mente e no coração de Lutero, transformando a sua vida para sempre e fazendo a primeira reforma. Para que Lutero avançasse depois, nos anos seguintes, e fosse esse protagonista cheio de Deus, cheio da convicção do Evangelho, transformado pela palavra de Deus, para que ele fosse esse protagonista e ajudasse e contribuísse com a história da humanidade, promovendo a reforma protestante, primeiro foi necessário uma reforma interior. E essa reforma interior aconteceu mediante a Bíblia. Assim como o rei Josias, rei piedoso de Israel, tentava restaurar a nação, tentava restaurar dos governos anteriores ímpios, governos idólatras que destruíram o culto a Deus, não se lembraram do Senhor. Agora Josias tentava restaurar tudo isso, mas na verdade ele não estava tendo muito sucesso. Manda então alguns dos seus homens limparem os escombros do templo, e lá aqueles homens encontram o livro da lei. E diante daquelas palavras lidas pelos seus servos, Josias, ouvindo as palavras de Deus, rasga suas vestes e reage àquela palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela entra em nós e promove mudança. A palavra de Deus não é para vir e permanecermos estáticos, deixando-a se dissipar pelo ar, não reagindo a ela. Lutero, da mesma forma, reage à palavra de Deus, obedece à palavra de Deus, é transformado, convertido ao Evangelho. Agora, percebendo toda a corrupção e deforma daquela igreja, ele tenta transformá-la. Porém, os poderes escusos daquela época não quiseram se curvar
a essa intervenção que Lutero tentava fazer para o bem da igreja. Ele queria reformá-la e não dividi-la. Mas Lutero agora passa a ser perseguido, ele é excomungado da igreja, ele é expulso da igreja, perseguido até de morte, mas Deus o guarda, o livra. Aquela igreja não quis ser reformada, mas Deus levantou Lutero para começar um novo movimento, o movimento protestante. E esse movimento protestante é um movimento que tinha por lema 5 resumos dessas 95 teses de Lutero e de todos os seus escritos e canções. E eu queria destacar um só desses 5 lemas, que é o lema inicial de toda e qualquer reforma. Porque um jardim começa sempre com uma semente. A palavra de Deus é a semente. Uma reforma exterior numa igreja, numa família, numa nação, não vai acontecer se indivíduos não forem transformados e reformados. A reforma pressupõe a existência de uma característica de deforma. Assim como a igreja da época de Lutero estava deformada, ela perdeu a sua forma original, precisava ser reformada. Eu e você talvez precisemos agora voltar àquela forma inicial da nossa fé, voltar ao primeiro amor, sermos reformados por Deus. E isso não vai acontecer se menosprezarmos a semente que gera essa reforma, o insumo de Deus para que essa reforma aconteça, a sua palavra. Assim como Lutero, precisamos ter a coragem de enfrentar todos os desafios externos que virão, mas essa coragem ela não virá se não formos ressurretos com Cristo, através dessa reforma interior que surge mediante o Evangelho, a palavra de Deus. Não menospreze o seu tempo de leitura e meditação da palavra de Deus. Confie na palavra do Senhor. Debruce-se sobre ela, transforme-se nela, e então as mudanças exteriores acontecerão. Queridos e amados irmãos, na época de Lutero havia muita instabilidade, escuridão teológica, social. Imperadores queriam matá-lo. A ele e todos os outros reformadores posteriores, contemporâneos. A igreja da época havia sido corrompida com alianças que havia feito com imperadores, com governos. Eu também fiquei triste com a situação do nosso país, por questões morais, humanas, mas nós não somos só cidadãos desse reino. No momento de exercermos a nossa cidadania, de tentarmos promover uma melhora nas nossas condições sociais, civis, nós invertemos a ordem e falamos, nós não somos só do reino de Deus, nós somos também cidadãos desse mundo. Mas agora chegou a hora de nos lembrarmos, queridos, que apesar de sermos cidadãos desse mundo, nós primeiro somos cidadãos do céu, somos peregrinos neste mundo. Nós somos um sacerdócio real. Servimos a um rei verdadeiro. Participamos de um reino verdadeiro. E se não recobrarmos essa consciência, seremos sucumbidos pelas incertezas dos governos humanos. Lutero foi pressionado pela igreja, pressionado pelos governos. Mas a sua reforma interior foi tão forte que ele cumpriu o seu propósito. Queridos, Deus usa, unge, transforma, abençoa aqueles comprometidos com o reino de Deus. Eu queria ler uma frase para encerrarmos. Nesse contexto em que vivemos, em paralelo com a Reforma Protestante, comemoremos a data da Reforma Protestante, lembremos-nos da data, de seus ensinamentos, estude a história da igreja, só assim saberemos enfrentar os desafios que virão, porque não há nada novo debaixo do céu. Se havermos de ser perseguidos, não será a primeira vez, queridos. Lembre-se, a igreja deu mais frutos quando ela era esmagada. Confie no Senhor. Assim como Lutero confiou a despeito de tudo, até mesmo da própria igreja institucional. E ele ficou marcado na história como um homem que obedeceu à voz de Deus
e não negou a sua consciência, porque agora a consciência dele era cativa da palavra de Deus. Permita-me ler uma frase que me acalmou os nervos em todo esse contexto. Um dia só nós temos essa angústia política e civil e ao mesmo tempo esse regozijo de termos marcado na história da igreja a grande reforma protestante. Queridos, diante de tudo isso, reparem que as paixões políticas só evidenciam e trazem à tona a fome que o ser humano tem por governo. Sejam mesmo aqueles mais liberais, libertários, eles aspiram por um líder que faça justiça. Daí que o Evangelho se vale tanto do termo e das linguagens reino. Porque nesse reino, o nosso rei, ele se assenta no trono através da cruz e não da espada. Que continuemos a lembrar que fazemos parte desse reino e que Deus continua levantando homens e mulheres para uma reforma. E que essa reforma comece no nosso quarto, escondidinhos, com a nossa Bíblia sendo usada, gasta, para a glória de Deus. Conforte seu coração no Senhor, confie no Senhor, a igreja prevalecerá. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Viva o dia da Reforma Protestante. Continuemos sendo uma igreja forte para a glória de Deus. Deus abençoe, queridos irmãos. Fique na paz de Cristo.